Olá, graça e paz. Eu sou o evangelista Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 3 da Revista dos Adultos, que traz por título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. O texto áureo da lição nos diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 9. A verdade prática nos diz: para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 27, dos versículos 9 ao 19. Acompanhe a leitura, por favor. Farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia, para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas bases 3, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4, as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O objetivo geral dessa lição será conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Os objetivos específicos são apresentar o pátio entre as tribos de Israel, para o tópico 1, expor a construção da cerca do pátio, para o tópico 2, e, finalmente, enfatizar a porta do pátio, no tópico 3. Queridos irmãos, no vídeo anterior, conforme dissemos, nos utilizamos de uma sistemática diferente, onde tocamos apenas nos assuntos que consideramos importantes naquela segunda aula. Para esta aula, estaremos retornando ao que fizemos no primeiro vídeo, cobrindo a lição completamente, pois achamos que dessa forma poderemos ajudar mais aqueles que se utilizam dos nossos vídeos na preparação das suas aulas. Pois no vídeo 2, nós, como já dissemos, não cobrimos toda a lição, apenas tocamos nos pontos que achamos mais importantes. Mas, como sabemos que muitos dos irmãos não têm muito tempo para ficar assistindo 2, 3, 5 vídeos durante a semana, achamos por bem trazer o máximo de conteúdo em apenas um vídeo, ou seja, fazer um vídeo completo, para que possa ajudar aqueles que se utilizam desse vídeo para a preparação das suas aulas. Com isso, eu não estou querendo dizer que apenas este vídeo será suficiente, mas sim que, se a pessoa não tiver disponibilidade de assistir a outros vídeos e escolher o nosso vídeo como sendo
base para a sua preparação de aula, este vídeo cobrirá todos os tópicos da lição, trazendo assim outros pontos, trazendo auxílios externos e aquilo que possa enriquecer a sua aula. Amém? Vamos então começar os comentários. Aqui na parte interagindo com o professor, o comentarista traz algo interessante que achamos importante nós comentarmos aqui. Ele nos convida a que façamos um exercício mental de imaginação, onde nos coloquemos na entrada ali da porta do tabernáculo, imaginando assim o tabernáculo pronto e como se nós estivéssemos passando pela cortina da porta de entrada para poder contemplar o que temos lá dentro. Quando estudamos o tabernáculo de Moisés, nós encontramos duas formas de abordagem desse tema. A primeira abordagem começaria pela entrada do pátio, passando pelo altar de bronze até chegar à Arca da Aliança no lugar santíssimo. Esta abordagem está relacionada à jornada do homem até Deus, que é o caminhar da fé. Para se aproximar de Deus, o homem precisa começar pela entrada, aceitando inicialmente o sacrifício de Cristo, o sacrifício que ele fez para nos dar a oportunidade de nos achegarmos a Deus. Depois da salvação, a pessoa avança gradativamente ou lentamente, progressivamente, até chegar à plena glória de Deus, assim como é vista no lugar santíssimo. Você se lembra do versículo que diz que a jornada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, essa primeira abordagem é a abordagem da caminhada de fé que o homem faz em direção a Deus, entrando pela porta do tabernáculo, seguindo, passando pelo altar de holocausto, passando pelo lugar santo e chegando até o lugar santo dos santos. A segunda abordagem seguiria a ordem da revelação, começando com a Arca da Aliança e seguindo em direção ao altar de bronze e ao pátio. Esta abordagem está relacionada à jornada de Deus até o homem, isto é, o caminho da graça. O comentarista aqui estará usando a primeira abordagem, onde o homem entra pela porta do tabernáculo e segue em direção a Deus. Esta é, então, a abordagem do comentarista pastor Elienay Cabral para essa revista, para o tema do estudo do tabernáculo. E continuando na sessão interagindo com o professor, o comentarista traz então um resumo dos 3 tópicos que encontraremos durante toda a lição. Vamos então agora à introdução. Nos acompanhe, por favor. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Deus ali se centralizava no meio do povo. A expressão centralizava no meio do povo é um pleonasmo, porque se nós estamos centralizando, a palavra já diz, quem centraliza, centraliza no meio. Então, centralizar no meio é um pleonasmo. Continuando. E ele esperava que essa nação reconhecesse isto. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel, descreveremos a construção da cerca do pátio e, por último, conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Então, nessa introdução, vemos que o comentarista nos dá um overview, uma visão geral do que encontraremos durante todos os 3 tópicos da presente lição. E a última frase aqui da introdução diz: cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então, como estamos vendo aqui, a imagem, ou seja, aquilo que nós estamos vendo, estudando, são coisas simbólicas. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, nós encontramos: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, meus irmãos, nós vemos que este simbolismo que encontramos ali nos livros de Êxodo, Levítico, enfim, em todo o Antigo Testamento,
Eles apontam para Cristo, apontam para uma característica de Cristo. Este versículo que nós lemos está na versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler mais duas versões para vocês entenderem melhor. Veja o que diz a Nova Versão Internacional NVI. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E por último, vamos ler esse mesmo versículo de Romanos 15:4, na Nova Versão Transformadora. Diz assim: estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, assinante do canal, tudo aquilo que foi escrito, como diz nesses textos que nós lemos, nessas versões do Romanos 15:4, tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos esperança, para continuar caminhando na jornada da salvação. Já o ponto central nos diz: Deus deve ser o centro da nossa vida. Aqui, irmãos, encontramos mais uma vez a repetição ou a menção do objetivo principal dessa lição. Nós temos que ter sempre em mente esse objetivo principal, pois deveremos transitar em torno dele, devemos andar em torno desse tema principal para realmente deixar ele muito claro na mente e no coração daqueles que nos ouvem, dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Então tenha sempre isso em mente, meu amigo, meu amado professor, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha sempre este tema principal em mente, que nós temos que mostrar que Deus deve ser o centro, a coisa principal das nossas vidas. No tópico 1 temos o pátio entre as tribos de Israel. O texto diz: quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divina. Aqui no tópico 1, meus irmãos, o comentarista começa dizendo a respeito daquela questão em que Moisés distribuiu as 12 tribos de Israel em volta do tabernáculo, para que as tribos tivessem uma proximidade em relação ao tabernáculo e também se colocasse de uma forma organizada. O início do capítulo 2 do livro de Números nos dá a entender que foi Deus quem especificou a posição de cada tribo em torno do tabernáculo. Podemos encontrar essa informação ali em Números, capítulo 2, versículos 1 e 2. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Como podemos ter certeza de que o tabernáculo estava no centro? Encontramos isso em Números, no capítulo 1, versículo 2, que diz: ao redor, percebam, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Pela internet você pode encontrar muitas imagens dessa representação da posição das tribos em torno do tabernáculo. São 12 tribos, elas são divididas em grupos de 3 tribos, sendo que nós temos aí 4 grupos de 3 tribos, né, totalizando aí as 12 tribos de Israel. Você pode procurar na internet que há muitos gráficos disponíveis representativos a respeito dessa disposição das tribos em torno do tabernáculo. É algo bastante interessante. Continuando a leitura do tópico 1, era o símbolo de que Deus estaria no meio do seu povo. Isaías, capítulo 8, versículo 14, que vamos ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Então, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às 2 casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Então, vemos aqui, então ele vos será um santuário, diz Isaías. Subtópico 1 do primeiro tópico.
as montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 40, versículos 2 e 17. Isso é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Do Sinai até Canaã, passaram-se muitos anos. Realmente, meus irmãos, foram quase 39 anos. Apenas como curiosidade, eu fui na Bíblia para pesquisar quantas jornadas Israel fez entre a saída do Egito até chegarem próximo à terra de Canaã, ali nas campinas de Moabe. Encontramos, meus irmãos, 31 vezes Israel desmontou e montou o tabernáculo durante os 39 anos que passaram ali no deserto. 39 anos por quê? Porque estamos contando a partir do momento em que o tabernáculo ficou pronto, que, como nós acabamos de ler, foi no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. A Bíblia diz que Israel passou no deserto 40 anos. Então, no primeiro ano, no final do primeiro ano, no primeiro dia do segundo ano, o tabernáculo já estava pronto. Então, dali até as campinas de Moabe, foram quase 39 anos. E nesses 39 anos, eles montaram e desmontaram o tabernáculo por 31 vezes. Bastante coisa, né? Se você tiver curiosidade de verificar onde está essa informação, pode ler lá em Números, no capítulo 33, versículos do 1 ao 49. Ali você encontrará todas as jornadas de Israel, desde ali o Monte Sinai, do deserto onde estava, até as campinas de Moabe. Voltando aqui para o tópico 1. Antes de Israel entrar em Canaã, Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Em Deuteronômio, no capítulo 12, Moisés menciona pelo menos 3 vezes que Deus escolheria um lugar para a montagem do tabernáculo quando os israelitas entrassem na terra prometida. Então, Moisés estava dizendo que quem escolheria seria Deus, o lugar da montagem ou o lugar fixo para a montagem do tabernáculo. Durante as batalhas, conforme nós vemos no tópico 1, o tabernáculo foi montado em Gilgal, como encontramos aqui na lição. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Está lá em Josué, no capítulo 4, versículo 19. Depois cita no mesmo livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Depois, capítulo 9, versículo 6. E no capítulo 10, versículos 6 e 43. Todos esses versículos de Josué dizem, nos mostram que o tabernáculo estava realmente ali em Gilgal durante o período de guerra. No final do livro de Josué, capítulo 18, versículo 1, transferiram o tabernáculo para a cidade de Siló, que seria a terra de Efraim. Veja o que diz ali Josué 18:1. No final da vida de Josué, os filhos de Israel armaram o tabernáculo em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então percebam, quando entraram ali na terra de Canaã, escolheram a cidade de Siló para armar o tabernáculo. Eu não encontrei nenhuma referência bíblica de que foi Deus quem escolheu Siló para que eles fossem armar o tabernáculo. Se algum de vocês souber de alguma referência nesse sentido, por favor, deixe nos comentários do vídeo, que eu lerei e verificarei. Siló foi o primeiro centro religioso de Israel e a primeira capital do povo hebreu. Segundo fontes do Talmud, o tabernáculo descansou ou ficou em Siló por 369 anos. 369 anos, segundo o Talmud, o tabernáculo ficou em Siló. Talvez você possa perguntar, o que é Talmud? Talmud é um livro sagrado dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo.
é um texto central para o judaísmo rabínico. É como se fosse um complemento. Não são as escrituras, né? O Talmud não é as escrituras, mas é um livro de apoio que os judeus rabínicos, no judaísmo rabínico, né, se utilizam. Então, ali no Talmud, o tabernáculo permaneceu em Siló por 369 anos. Continuando aqui no tópico 1. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Na realidade, meus irmãos, em 1 Samuel capítulo 4, versículos do 1 ao 11, nos mostra que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus durante aquela famosa guerra ali onde morreram os 2 filhos de Eli, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Nessa guerra onde eles morreram, a Arca da Aliança foi levada para a terra dos filisteus. E depois a arca nunca mais voltou para junto do tabernáculo. Nunca mais voltou. Desde então, a arca foi desassociada do tabernáculo, ou seja, não ficaram mais juntos. Em 1 Samuel 7,2, nos diz que a arca de Deus ficou em Kiriat Jearim por 20 anos. 20 anos a arca sozinha ali em Kiriat Jearim. Segundo os estudiosos, segundo os teólogos, em alguns textos que eu li, Siló foi destruída nessa mesma batalha onde os filisteus tomaram a arca. Porém, na Bíblia não há menção sobre isso. Mas os estudiosos acreditam que Siló foi destruída justamente nessa mesma época em que a arca foi tomada. Eu não consigo mostrar para vocês dentro da Bíblia porque eu não encontrei. Mas essa informação eu encontrei em outros livros, em outros textos que eu procurei por aí. Então, quando a arca foi tirada ali de Siló, nunca mais voltou para o tabernáculo. Voltando para o texto do tópico 1, finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi, e no reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória, como está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Eu gostaria de ler um texto com vocês, no mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 8, só que dos versículos 1 e 4, que mostram que quando Salomão terminou o templo, ele trouxe todas as peças que estavam no tabernáculo para serem colocadas no templo. Acompanhe a leitura. 1 Reis, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Então vejam, meus irmãos, aqui em 1 Reis capítulo 8, consta que quando Salomão foi ali consagrar o templo, ele trouxe a arca que estava na cidade de Davi em Sião e também trouxe o tabernáculo e todos os utensílios que estavam ali junto ao tabernáculo para serem usados no novo templo. Então a Bíblia não nos faz menção, não nos dá informações, ou não nos faz entender que em algum momento, depois que a arca foi tomada aí pelos filisteus, em algum momento a arca voltou a estar no tabernáculo. Era como se o tabernáculo entrasse em desuso, porque o que era mais importante do tabernáculo era justamente a arca da aliança, a presença de Deus, onde estavam as leis, as tábuas do testemunho dentro da arca. Com a arca tirada do tabernáculo, o tabernáculo meio que perde o seu sentido, perde a sua santidade, né, como podemos dizer, porque a presença de Deus não estava mais ali dentro.
Continuando aqui no tópico 1, subtópico 2. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro do seu povo. O comentarista repete bastante essa questão de que Deus quer que o povo o considere o centro da sua vida. Continuando. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Se formos usar uma metáfora, o coração é considerado o centro do homem. E isso já vem de muito tempo. Este significado simbólico do coração nasceu em épocas remotas, presentes em inúmeras culturas e também em muitos mitos. Fato que endossa ainda mais o valor do coração como um arquétipo. O que é um arquétipo? É um significado simbólico. É algo que vem da cultura popular. É algo que vem passando de pai para filho, um arquétipo. Então, o coração é, desde muito tempo, considerado o centro do homem, a parte mais importante do homem. E é esse lugar que Deus quer ocupar nas nossas vidas. Vocês se lembram ali do primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Primeiro mandamento. Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas. E a disposição aqui do tabernáculo no meio das tribos representam exatamente essa questão. Deus como principal, Deus ocupando o centro, o meio, a parte mais importante das nossas vidas. Continuando. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração, como já dissemos. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Aqui eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão do dominar. Precisamos lembrar de que Deus não nos domina. Nós não somos marionetes, nós não somos robôs, que somos obrigados, que somos programados para isso ou para aquilo. Somos livres. E quando dissemos que Deus espera, Deus quer que nós o coloquemos como centro de nossa vida, não é como algo mecânico, não é como algo por obrigação, mas é como se fosse uma escolha. Precisamos escolher Deus. Precisamos escolher servir a Deus. Precisamos escolher colocá-lo como o que temos de mais precioso e mais importante nas nossas vidas. Deus quer ocupar o centro da nossa vida, mas Ele não nos domina no sentido de nos obrigar a isso. Nós temos que buscar. Nós temos que abrir a porta, nós temos que nos aproximar de Deus e deixar que Ele tome o primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor Jesus diz nas Escrituras: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Está em Mateus 6:21. O que você tem valorizado? O que nós temos valorizado? O que é importante para você? O que é valioso para você? O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:8, diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como fezes, para que possa ganhar a Cristo. Meus amados irmãos, este texto de Filipenses 3:8 nos mostra que Paulo estava exatamente fazendo isso, colocando Deus no centro. Considerava todas as outras coisas como sem valor, como esterco, como diz a palavra do Senhor, coisa sem valor, para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que Cristo ocupasse o centro da vida de Paulo e ele pudesse ter realmente uma vida cristã abundante na presença do Senhor. É dessa forma que Deus quer ocupar o centro,
não nos dominando, como disse o comentarista. Deus não nos domina, mas Deus espera que nós abramos o coração para Ele de uma forma que desejemos fazer isso de forma espontânea. Essa é a questão que Deus espera de nós, a espontaneidade em servi-lo, em louvar ao seu santo e poderoso nome. Continuando aqui no subtópico 3. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizadas em torno do santuário divino. Conforme já dissemos, Israel eram 12 tribos. E essas tribos foram divididas em 4 grupos de 3 tribos, em relação à sua posição em volta do tabernáculo. Cada grupo de 3 tribos tinha uma bandeira sob a qual acampava. Os 4 agrupamentos eram os seguintes: de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, agora já na lição, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400 homens, segundo Números, capítulo 2, versículos de 3 a 9. Então, irmãos, o primeiro grupo de 3, Judá, Issacar e Zebulon. Continuando aqui o texto. Aos fundos, do oeste para o ocidente. Na retaguarda do pátio do tabernáculo estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens, segundo Números, capítulo 2, versículos do 18 ao 23. Efraim, Manassés e Benjamim eram os descendentes de Raquel, a esposa que Jacó tanto amava. Continuando, ao norte, na lateral do tabernáculo, encontravam-se as hostes de Naphtali, Dan e Azer. Juntas somavam 157.600 homens, segundo Números, capítulo 2, versículos 25 ao 30. E para finalizar, ao sul, na outra entrada do tabernáculo, estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Eles, na realidade na lição está ambos, mas como são 3, não podemos usar ambos para 3 pessoas, então eu substituí. Ao invés de ambos, substituí por eles. Eles somavam 151.450 homens, segundo Números, capítulo 2, versículos dos 12 ao 19. Ao todo, eram 603.550 homens acima de 20 anos de idade que estavam, mais um erro aqui de digitação, em torno tudo junto. Nessa situação, não podemos usar em torno tudo junto. Seria em torno separado do pátio do tabernáculo. Talvez vocês achem um pouco ruim essas questões de eu comentar os erros de ortografia, os erros de escrita das lições, mas percebam, irmãos, que nós pagamos caro nessa revista. Nós pagamos caro, muito caro nessa revista e não há como nós aceitarmos erros de digitação. Antigamente, olha, é uma revista realmente capa dura, é a mais cara, que tem uma das mais caras que a CPAD vende. Como que vamos investir um dinheiro num texto onde tem erros de português? Antigamente, nós falávamos e pensávamos, não, eu preciso ler para poder melhorar o meu vocabulário, para poder aprender a escrever as palavras de forma correta. Hoje em dia, meus irmãos, até em Bíblia estamos achando erros. E quando encontro, por exemplo, erros como esses que eu tenho mencionado na nossa lição bíblica, isso me deixa bastante triste. Por quê? Porque uma casa publicadora, como a nossa CPAD, deveria ter vários e vários revisores. E quando a gente recebe lições que não são baratas, lições que custam um dinheiro, um dinheiro suado nosso, encontramos erros de ortografia, erros de concordância, faltando palavras, isso nos entristece bastante. Pode significar que não estão dando tanta importância para nós, o que nos deixa bastante triste. Precisamos, sim, talvez se alguém da CPAD estiver nos assistindo, por favor,
primem um pouco mais pela revisão das lições, pela revisão dos seus materiais. Esse livro aqui, o Tabernáculo da Igreja, que eu estou usando também, logo no começo dele, tem alguns erros, faltando palavras, palavras faltando nas frases. Eu não sei o que aconteceu com o original, mas isso nos entristece bastante. Pegar um material, que esse aqui, por exemplo, material de qualidade. Percebam, uma capa, as folhas são amarelas, bom de ler. Não é tão bom de ler porque a letra não é tão grande, mas as capas amarelas que é mais confortável para se ler. Mas quando você encontra erros de português num livro como esse, você paga 20, 30 reais num livro desse, acha erro de português, isso nos desanima bastante. Então, meus irmãos, vocês que nos acompanham no canal, os nossos assinantes, os nossos inscritos, não se entristeçam por isso, mas é o nosso direito de receber um material de primeira qualidade, um material no mínimo, sem erros de português. Conforme eu disse a vocês, eu já achei erro de português em Bíblia. Em Bíblia. Não vou dizer qual Bíblia, não vou dizer em qual situação para não comprometer a editora, mas eu já encontrei erros de português e não foi só um, não, foram vários em Bíblia. Percebam, um livro sagrado com erros de português. É inconcebível uma situação como essa. Então, por favor, não se entristeçam por essa situação. Nós estamos realmente em campanha no sentido de mostrar o que está errado para que alguém da casa publicadora se sensibilize e coloque mais revisores ou coloque pessoas mais comprometidas na revisão do que vende para nós. Porque não podemos comprar livros e revistas que custam caro, mesmo que custassem barato, mas não pode haver erros de português no material de uma casa publicadora, principalmente como a nossa. É muito triste quando encontramos esse tipo de erro. Não estou dizendo que somos infalíveis, mas 2 ou 3 revisores em todas as obras, pessoas comprometidas, pessoas capacitadas. Porque hoje sabemos que muitas pessoas, por conta da internet, por conta dos erros que se escrevem em redes sociais, muitas pessoas não sabem escrever. Mas nós temos aí a internet à disposição. Sempre que estiver escrevendo, vá à internet, busque nos dicionários, busque como se escreve uma palavra. Não somos obrigados a saber como se escreve todas as palavras, mas temos que nos preocupar em pesquisar para escrever certo. E quando estamos falando de um livro que vamos vender, como são esses que nós temos, a revista da Escola Dominical, ou mesmo esse livro, O Tabernáculo e a Igreja, onde encontrei palavras faltando, isso nos dá muita tristeza. Então, desculpem, nos perdoem pelo desabafo, mas é uma coisa que me entristece bastante. Voltando agora para a disposição das tribos em torno do tabernáculo, eu vi uma imagem na internet esses dias que achei bastante interessante sobre este tema. Quando olhamos essa disposição das tribos em torno do tabernáculo de cima, nos dá a nítida impressão que o formato ali do povo acampado é um formato de cruz. Então percebam que até neste pequeno detalhe, Deus estava apontando para a redenção em Cristo Jesus. Encontramos também outras fotos, outras imagens pela internet e também em literatura, nesse livro, que é muito bom. Esse livro é muito bom, eu já mostrei para vocês, ele está nos acompanhando aqui durante a lição. Nesse livro consta, inclusive muitas das coisas que eu falarei aqui na lição, eu tirei desse livro. Ele tem um material muito interessante sobre o tabernáculo. Se você puder comprar um livro, se você gostar de livro e gostar de ler, compre este livro. Ele não é muito bom para ler porque as letras são muito pequenas. As letras são bastante pequenininhas, deixa eu ver se dá para focar aí para vocês verem. As letras são bem pequenininhas, bem juntinhas, é muito ruinzinho de ler. Mas o conteúdo desse livro é excelente. E ele fala, por exemplo, a disposição dos itens ali dentro do tabernáculo, o altar de holocausto, o tanque a pia de bronze para se lavar e as outras coisas, também tem o formato de uma cruz quando olhado de cima. Então perceba que esse simbolismo é muito interessante e importante para nós. Por quê? Porque aponta para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É muito interessante essa questão e é muito importante que você leve isso para a sua sala de aula e faça os alunos entender essa questão. Como já lemos ali em Romanos 15:4, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela esperança e consolação das Escrituras
tenhamos esperança. Não é bem assim o versículo, eu não lembro de tudo, mas Romanos 15:4, como já lemos no começo da lição. Continuando aqui então, no texto. Isso passava a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Assim devemos tê-lo como centro de todas as esferas da vida. Mais uma vez, repetição do tema, repetição do objetivo, enfim. Voltamos várias e várias vezes para essa mesma frase, Deus no centro, Deus no centro, Deus no centro. Isso precisa ficar muito claro para os alunos, para aqueles que participam da EBD. Deus precisa ser o centro. Aqui no tópico 2 temos a construção da cerca do pátio. Primeiro, o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, que na versão bíblica diz 100 côvados, com aproximadamente 22 metros. Percebam que é metros, na lição está centímetros, mas aí é mais um erro, aí é um erro de colocação. O tabernáculo, o pátio do tabernáculo tinha 100 côvados, que significa 45 metros, por 22 metros e meio, não 22 centímetros e meio, como está na lição. Então, substitua aí na sua lição centímetros por metros. Esses 22 metros e meio representam 50 côvados. Então, voltando a ler a frase completa. Uma cerca de 45 metros de comprimento, que representa 100 côvados, com aproximadamente 22 metros e meio, que representa 50 côvados de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. Esse linho fino funcionava como uma separação entre Deus no tabernáculo e o homem do lado de fora. Assim, a função do pátio, a função da cerca, era impedir qualquer aproximação ilegal ao tabernáculo de Deus. Somente se poderia ter acesso ao tabernáculo pela porta. Em João 10:1, o Senhor Jesus nos diz: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vocês sabem de quem Cristo está falando. Mas nós devemos sempre entrar pela porta. As cortinas de linho tinham a função de impedir a entrada daqueles que não desejavam entrar através da porta. Meus irmãos, não há como entrar na vida espiritual, na relação com Deus, sem entrar pela porta. E aqui, simbolicamente, as cortinas ali representavam, ou tinham a função de impedir a entrada daqueles que quisessem, como diz a linguagem chula, pular o muro. Não há como pular o muro na vida espiritual, assim como não haverá como nós darmos um jeitinho para podermos entrar no céu. O brasileiro gosta bastante, dessa questão do jeitinho. Não, a gente dá um jeitinho. Não, irmãos. Com Cristo não há jeitinho. Com Deus não há jeitinho. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, não conseguiremos chegar lá. Ah, Senhor, mas nós profetizamos. Ah, mas nós fizemos. Ah, mas nós, como diz lá em Mateus, o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então precisamos entrar pela porta, que é Cristo Jesus, como trataremos mais à frente na lição. Então, que fique claro que as cortinas estavam ali para impedir a entrada daqueles que desejavam ali pular o muro, que não havia condição para isso. Então, entrada realmente é pela porta. Aquelas cortinas de linho, elas dirigiam ao caminho da entrada, à porta do pátio, todos aqueles que buscavam a Deus. Cortinas brancas que simbolizavam, como nós veremos mais adiante, a justiça de Deus. Quando nós começamos a olhar a justiça de Deus, quando nós começamos a ver o trabalhar de Deus, o trabalhar justo de Deus, nos dá uma vontade, um desejo de conhecer a esse Deus de justiça. Então, simbolicamente, aquele pátio, aquelas cortinas, aquela cerca, de cortinas brancas e de outras coisas, de outras cores, como nós veremos mais para frente, aquele branco simbolizando a justiça, nos dá o desejo de conhecer esse Deus justo. E para conhecer esse Deus justo, nós temos que entrar
pela porta que é Cristo. Continuando aqui a lição. Tópico 2. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros, equivalente a 5 côvados de altura, sustentavam a cerca do pátio. Assim, não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Meus irmãos, aqui tem um mistério bastante interessante. Quem não está no Evangelho não consegue perceber o que acontece no Evangelho. Quem não é servo de Deus não consegue compreender o que é essa loucura do Evangelho. Da mesma forma, quem estava do lado de fora do tabernáculo não conseguia enxergar, não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Talvez ouvia os ruídos, talvez ouvia algum som do que acontecia lá dentro, mas não conseguia enxergar. Da mesma forma, as pessoas que estão longe de Cristo, estão fora do Evangelho, muitas vezes não entendem o que acontece dentro de uma igreja, o que acontece na vida de uma pessoa que serve ao Senhor de uma forma completa, de uma forma verdadeira, né? O completo é difícil porque nós estamos sempre melhorando, mas aquele que serve a Cristo de uma forma verdadeira, as pessoas lá de fora não entendem o porquê que você é justo, porquê que eu e você lutamos pela justiça, lutamos para ser sinceros e nos passamos muitas vezes até por bobo à vista das pessoas lá de fora que não conhecem a Cristo. Mas nós não somos bobos, nós não somos otários como alguns nos chamam, mas nós somos servos do Senhor. E quem está fora não compreende as coisas de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que as coisas do Senhor são discernidas, as coisas do Espírito são discernidas por espiritualmente. Aquele que está na carne não consegue discernir. Então, daqui nós vemos mais uma representação simbólica dessa cerca. Quem está do lado de fora não consegue ver, não consegue perceber verdadeiramente o que está do lado de dentro. Só quem entra pela porta pode perceber, pode ver e pode viver aquilo que Deus tem reservado e preparado para aqueles que lhe servem. As 60 colunas que sustentavam ali as cortinas eram dispostas da seguinte forma: colunas do lado norte, 20 colunas do lado norte, 20 colunas do lado sul, 10 colunas do lado ocidental e 10 colunas do lado oriental, totalizando 60 colunas de bronze. Continuando a leitura, subtópico 2. Colunas, cortinas e varais do pátio, conforme está em Êxodo 27, 10 a 12. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Essas colunas representavam estabilidade, retidão e unidade na obra de Deus, davam sustentação. Já as cortinas eram costuradas uma à outra até formarem uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado. Esses varais mencionados tinham a função de dar estabilidade ao conjunto e conservar as colunas na vertical, alinhadas, impedindo-as de penderem para a direita ou para a esquerda. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzida pela obra expiatória de Cristo Jesus. Ora, em Cristo, toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Veja o que diz lá em Romanos 8, 33, 34. Vamos ler. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Vejam que maravilha, meus irmãos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança de como servos do Senhor, que ninguém nos acusará, que ninguém
como eu digo, nos condenará, porque Deus estará conosco. Deus estará como nosso advogado. Ele estará lutando as nossas lutas, nos ajudando nas nossas dificuldades. E aqui Paulo continua dizendo, é Deus quem o justifica em resposta à questão. Quem tentará acusação? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos por nós, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Nós temos do nosso lado Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é segurança. Continuando aqui o texto. Estamos seguros em Cristo, como diz João 10, do 28 ao 30. Vamos ler. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vejam, meus irmãos, quem está com Cristo não pode ser arrebatado das mãos de Deus. Jesus e o Pai são um. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Todo-Poderoso. Isso é segurança, isso é firmeza, isso nos dá uma alegria enorme de servir ao Senhor. Continuando a lição, depois, a partir dessa obra, temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Aqui temos, você pode ler Romanos 14, 4, até temos aqui para ler, mas já lemos bastante versículos. Mas você pode ler, você deve ler, enquanto estiver estudando, Romanos 14, 4. Continuando o texto, por fim, a expiação de nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, 12 e 13, Efésios 2, do 12 ao 16. Portanto, à semelhança das colunas, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã. Já falamos mais para cima sobre essa estabilidade, sobre os versículos, já lemos alguns versículos que falam a respeito dessa questão. Continuando aqui, então, no subtópico 3, acerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. O linho fino representa realmente a santidade de Deus. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, que diz assim: E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Perceba, irmão, Apocalipse 19, onde estamos lendo aqui, está falando de Cristo. Foi-lhe concedido, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E diz aqui que o linho fino representa as justiças dos santos. E lá no tabernáculo representava a justiça de Deus. Todos os teólogos compreendem isso, todos os teólogos concordam nessa questão. Linho fino representa a justiça de Deus. Continuando aqui na lição, ali os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Este é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Aqui podemos mencionar uma curiosidade. O pátio era aberto para todos os israelitas que quisessem prestar culto. Ele estava aberto para todos aqueles que tinham sido redimidos. Porém, o acesso direto ao Pai ainda não era permitido. Como nós lemos aqui no texto anterior, eles dependiam do sacerdote para oferecer o sacrifício. Eles até poderiam entrar no pátio,
mas não podiam fazer nada. Quem tinha que fazer era o sacerdote que ainda era o intermediário entre o povo e o seu Deus. Essa abertura de acesso direto a Deus só foi feita após a morte expiatória de Cristo. Vejamos o que diz Hebreus no capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículos maravilhosos, irmãos. Ousadia, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, em outras versões diz no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O caminho direto, o acesso direto ao Senhor. A entrada pelo sangue de Cristo Jesus no Santo dos Santos nos foi garantida. Glórias ao nome do Senhor. Vamos agora para o tópico 3. A porta do pátio. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho, conforme Êxodo capítulo 27, versículo 16. Para se entrar no pátio do tabernáculo havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. É o nosso textuário esse versículo. Essa palavra de nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como diz João 14,6. Esta porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Subtópico 2 agora. As 4 colunas e as suas bases. Uma tipificação do Evangelho, segundo está em Êxodo capítulo 27, versículo 16. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Este fato nos faz rememorar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 4 livros da Bíblia apresentam como podemos nos aproximar de Deus através de Cristo. Quer conhecer a Cristo? Nos evangelhos você consegue. Quer aumentar o seu conhecimento de Cristo? Leia, medite, estude, coma os evangelhos. Ali você vai conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. Aqui, irmãos, nem precisamos comentar, porque o texto está bastante claro. Item subtópico 3. As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Êxodo 27, de 16, e depois é repetido ali em Êxodo 38, 18. Azul, púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina de entrada ao pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus no Antigo Testamento. Nesse aspecto, podemos destacar
por exemplo, que o azul lembra o céu. A púrpura lembra a ideia de realeza. O carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento. O branco lembra a ideia de justiça, perfeição. O Senhor Jesus remonta estas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Isaías 42:1 ou Filipenses 2, do 5 ao 9. Aqui gostaria de fazer um comentário apenas. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como diz em Êxodo 38:18. Aqui foram usados os mesmos materiais utilizados na construção da porta do santuário e no segundo véu. Iremos simplesmente mencionar os conceitos principais relacionados a cada tipo de material. Linho fino trançado refere-se a Cristo como justo retratado no Evangelho de Lucas. Linho fino trançado refere-se a Cristo como justo retratado no Evangelho de Lucas. Segunda cor, bordados azuis, apontam para Cristo como aquele que desceu do céu, no Evangelho de João. Bordados roxos representam Cristo como Rei, a respeito de quem Mateus testificou. E por último, bordados vermelhos descrevem Cristo como o Cordeiro que derramou o seu sangue, que é o tema central do Evangelho de Marcos. Aqui, irmãos, estamos finalizando então a nossa lição e como conclusão, nessa lição, estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base de segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Bom, meus irmãos, com isso finalizamos aqui o comentário das lições. Gostaríamos de agradecer a você que chegou até aqui conosco. Gostaria de agradecer a você que está se inscrevendo no nosso canal, que está curtindo, os nossos vídeos. Muito obrigado por tudo isso. E continuamos convidando você para acessar o nosso site www.estudantesdabiblia.com.br, onde publicamos as lições da CPAD na íntegra, revista dos adultos e revista dos jovens. Temos lições ali publicadas desde 2004. Todas as revistas de lições bíblicas de adultos, desde 2004 até agora, adultos, jovens e adultos, estão publicadas ali no site para a sua consulta, para o seu estudo. Você, meu irmão, que é pastor, que é dirigente de congregação, muitas vezes precisa de um texto para o culto de ensinamento, o culto de doutrina. Nós temos mais de 1000 lições lá no site. Você pode usá-las para pesquisar o seu tema, para a sua ministração, para o seu ensinamento, ali no culto de doutrina, no culto de ensinamento da sua igreja. Não, o site não serve apenas para aqueles que ministram na escola dominical, serve também para aqueles que pregam, para aqueles que ensinam na igreja. Fiquem à vontade em se utilizar do site, fiquem à vontade ali para divulgar se assim você quiser. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe grandemente e até a semana que vem, se Deus nos permitir.